E o dirigente do River Plate colocou o ponto final na novela entre Flamengo e Nico Dela Cruz. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta sexta-feira, uma sexta-feira agitada, porque além do ponto final na novela Dela Cruz e Flamengo, tem renovação de Gabigol. O Mengão já sentou na mesa com o jogador para renovar o contrato. Tem proposta do Chelsea e do Crystal Palace aproximando a saída de Matheus França do Mengão e tem um caminhão carregado de notícias e informações para você. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, humildemente eu peço, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho, teu like ajuda e muito em nosso crescimento. Então, não é inscrito? Botãozão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo que já é inscrito não começa a assistir o vídeo sem deixar o like. Já deixa o like aí para poder ajudar. Bom, começar o vídeo aqui falando sobre Palmeiras e São Paulo, né? Ontem o São Paulo do técnico Dorival Júnior venceu o Palmeiras lá no Allianz Parque por 2-1 de virada. Pô, o Piquerez meteu um golaço nesse jogo. Não sei se ele quis chutar ou se ele quis cruzar, mas ele meteu um golaço ontem. E aí o Palmeiras abriu o placar, depois o São Paulo foi lá e virou o jogo e venceu por 2-1, eliminando o Palmeiras de Abel Ferreira. E ainda teve um lance lá, mandrake contra o São Paulo. Na moral, mano, a choradeira do Palmeiras para arbitragem deu muito certo. Deu muito certo. Porque o que estão beneficiando os caras é brincadeira. Ó, por falar nisso, o Flamengo já decidiu que não vai manter aí a lei do silêncio. Após a partida contra o Fluminense no domingo, a tendência é que todo mundo, os jogadores, o próprio treinador Jorge Sampaoli, volte a falar, volte a dar entrevista. Essa é a ideia aí da diretoria do Flamengo, né? Que todo mundo já volte a falar, que isso aí não vai permanecer por muito tempo. Foi um protesto específico nesse jogo contra o Atlético Paranaense e o Flamengo até se aproveitou que venceu o jogo, porque quando a gente perde e reclama, fica todo mundo falando, ah não, é mimimi de perdedor, é mimimi de derrotado, tá reclamando porque perdeu o jogo. Não, não tem isso. A gente reclamou e reclamou com razão, porque fomos garfados dentro lá da Arena da Baixada. Importante que a gente ganhou, o importante que a gente venceu, mas reclamamos mesmo na vitória. Bom, vamos mudar o assunto aqui, falar agora sobre Matheus França, porque, gente, a situação é a seguinte, Matheus França tem duas propostas, uma proposta do Chelsea e uma proposta do Crystal Palace. Crystal Palace é a equipe de Joe Testo. A proposta do Chelsea é a seguinte, os ingleses comprariam um jogador, o Flamengo já estabeleceu um valor, como eu já tinha falado aqui no canal, é 25 milhões de euros que o Flamengo quer pelo atleta. Ponto. 25 milhões de euros é o valor que o Flamengo quer. E daí, qual seria a ideia inicial do Chelsea? Compraria o jogador e emprestaria o jogador para aquele time da França, rapaz, eu esqueci o nome. Tem um time na França que é o Chelsea, são os mesmos donos, é o mesmo grupo que administra o Chelsea, administra também esse time. Então eles pegariam o Matheus França e colocariam para jogar nesse time da França. E aí a situação é qual? Ele ficaria nesse time da França, inclusive é o time para onde está indo o Ângelo dos Santos, que foi comprado também pelo Chelsea. Se ele se jogasse, se destacasse por lá, ele viria para o Chelsea mesmo, e aí jogaria aí com a camisa do Chelsea. Essa é a proposta do Chelsea. A outra proposta é a do Joe Testo, do Crystal Palace. Ele seria comprado pelo Crystal Palace, jogaria no Crystal Palace, já a Premier League, e é basicamente a seguinte, 15 milhões de euros por 100% do atleta, mais 50 mil euros a cada 10 jogos, o limite de 400 jogos, que pode totalizar a 2 milhões. Ele também ganha, se disputar 20 jogos como titular na Premier League, o Flamengo ganha mais 2 milhões de euros. E também, se disputar 20 jogos como titular na Premier League, o Flamengo ganha mais 1 milhão de euros. Então, sendo assim, pode chegar a 20 milhões de euros essa proposta entre Flamengo, Matheus França e Crystal Palace. Essa é a proposta do Crystal Palace. Lembrando, as duas propostas estão na mesa do Flamengo. Houve um ruído nessa negociação com o Chelsea
porque até o Venez soltou essa informação, que os dirigentes do Chelsea não teriam gostado que vazou a negociação entre Flamengo e Chelsea, que inclusive estariam pensando em retirar a proposta, estavam pensando em sair fora da negociação, mas ainda não temos uma atualização sobre isso. Tem que se ver como é que vai ficar essa parada. Se o Chelsea sair, fica só o Crystal Palace. O fato é que o garoto está muito próximo de sair do Flamengo, o garoto está muito próximo de deixar o Mengão. Bom, mudando de assunto, vindo para renovações de contrato. O Flamengo já decidiu que vai sentar e negociar com Bruno Henrique e Everton Ribeiro assim que terminar a janela de transferência. Flazoeiro, quando termina a janela de transferência? Dia 3 de agosto. Fecha a janela, é o último dia porque o Flamengo pode contratar. Então, até dia 3, o Flamengo está focado muito mais em contratações. O Flamengo está focado muito mais nessas questões de trazer jogadores. A partir do dia 3, senta com Everton Ribeiro, senta com Bruno Henrique para negociar uma renovação de contrato. Uma outra situação que está rolando é a renovação de contrato de Gabigol. O Flamengo já abriu também negociações para renovar com o Gabigol. O clube não aprova a pedida inicial de Gabigol em questões de salários e outras coisas que o Gabigol fez, exigências ao Flamengo. É claro, isso faz parte de uma negociação. Alguém pede lá em cima, alguém oferece lá embaixo para conseguir chegar ao meio termo. Então, isso faz parte de qualquer negociação. A situação é basicamente essa. O Gabigol já sentou com o Flamengo também já sentou com o Gabigol e já abriram um processo para renovação de contrato por mais 5 anos. O Gabigol tem contrato até 2026 e daí o contrato dele iria até 2031. Meu camarada, o Gabigol tá com 25, 26 anos, é para ele se aposentar aqui já, hein? Fazer esse aí, depois ficar mais uns 2, 3 anos, acabou, ele se aposenta aqui no Mengão. O Flamengo está muito interessado, o Gabigol também está muito interessado em permanecer no Flamengo. É basicamente isso aí que tá rolando entre o Flamengo e o clube. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora, falar sobre a situação de De La Cruz. Porque assim, ontem tá rolando uma conferência de futebol aqui no Rio de Janeiro, e tem vários dirigentes. E ontem veio um vice-presidente do River Plate para cá e deu uma entrevista. E assim, a entrevista que ele deu para o UOL, ele colocou um ponto final na negociação entre De La Cruz e Flamengo. Ele falou praticamente, abertamente, que o De La Cruz não quer vir para o Flamengo. Abertamente ele falou, olha, o De La Cruz não quer. Abre aspas. Nem tudo na vida é dinheiro. Nico de la Cruz é um jogador da casa, que está em sua casa, no River. Ele representa os valores e a camisa do River. Mais do que questão de dinheiro, ele está onde quer estar. Os jogadores têm a última palavra. E ele está contente no River, em um lugar onde ele compete, onde o veem. É um jogador e uma pessoa que respeita contratos. Ou seja, ele chegou e falou, a gente já conversou com o De La Cruz e ele já falou que não vai sair. O Flamengo esperava um movimento do De La Cruz para sair do River Plate e esse movimento até agora não aconteceu. Nós estamos hoje no dia 14 já de julho, só tem mais praticamente 18 dias, 19 dias de janela. Então já estamos chegando no meio da janela de transferência. E o Flamengo não pode, de maneira nenhuma, deixar essa janela passar sem contratar um jogador para ficar ali na reserva do Arrascaeta. Sem contratar um jogador que possa ficar na reserva do Arrascaeta. Então, o Flamengo vai tirando cada vez mais, vai esfriando cada vez mais essa situação com o De La Cruz e começa a focar no Claudinho. Inclusive, não é um absurdo ou impossível que Marcos Braz e Bruno Spindel peguem um avião no Rio de Janeiro e vão até lá o Zenit para poder tentar negociar tete a tete uma vinda do Claudinho para o Mengão. Vale lembrar que o Wendel está totalmente descartado. O próprio Marcos Braz já falou que não vai contratar, que não vai contar com o jogador. Essa é a informação de momento. Bom, o Flamengo se reapresenta hoje, já avisando o jogo de domingo contra o Fluminense. Jogo importante que o Mengão precisa ganhar, que o Mengão precisa vencer. Estaremos lá, é claro, como sempre, apoiando o nosso Flamengo, tá certo? Você não é inscrito no canal, né, mano? Tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se. Queria pedir humildemente para você se inscrever no canal. Se inscreve no canal,
acione o sino da notificação, deixa o teu like, isso vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante no nosso crescimento e como eu sempre falo aqui no canal, é muito importante para nós, tá certo? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto e é nóis. Valeu, tamo junto!